hoje é o melhor, todo dia a gente pode falar assim, hoje vai ser o melhor episódio do nosso podcast, porque hoje a gente vai receber também uma pessoa muito especial, que a gente vai conversar um pouco sobre família, mas ela tem uma história muito marcante que a gente vai conversar aqui. E, além de tudo, ela também atua muito no Instagram, então você também vai poder acompanhar a partir de hoje, se você ainda não segue essa pessoa, que evangeliza muito online também. O que mais, Fábio? Para mim vai ser uma surpresa, porque hoje eu comecei a pesquisar, a conhecer a vida, e é tão bom quando a gente vê pessoas dando sentido da fé que acreditam em tudo, em todas as coisas. Então, é uma surpresa também receber essa convidada hoje. E ela não veio sozinha não, gente, porque ela trouxe o Samuel dentro da barriga, não sei se vocês vão conseguir ver aí de casa, mas com vocês, Amanda Perpétuo. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer te ter aqui. Obrigada, eu que fico muito feliz mesmo com o convite. Para mim também é uma alegria participar dessa iniciativa, né? Eu acredito muito na evangelização pelos meios sociais, né? E eu fico muito feliz de ver um sacerdote também se entregando nesse projeto que alcança muitas pessoas. Então, Amém. Parabéns pela iniciativa, né? E para mim é uma alegria estar aqui. Amém. Também estamos muito felizes. Muito obrigado por ter topado, né, vir participar e partilhar a história da sua vida com as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Para quem ainda não te acompanha, conta um pouquinho do que você faz nas redes sociais, como que a pessoa pode te encontrar, sobre o que você fala também, porque aí o pessoal te encontra. Então, eu tenho um perfil no Instagram, né, onde eu partilho sobre matrimônio, sobre fé católica, sobre essa busca da santidade mesmo na vida matrimonial, que muitas pessoas às vezes acham que é apenas, né, restrita à vida religiosa, né, sacerdotal. Verdade. Então, eu tento, né, buscar isso na minha vida e partilhar isso com as pessoas, né, a importância da gente ser santo, aonde Deus nos escolheu, né, na nossa vocação leiga, né, na vida cotidiana e principalmente na vida matrimonial também, que é a minha vocação, né, então partilho um pouco sobre isso. E tem um trabalho também relacionado à feminilidade, né, ao resgate da feminilidade, né, da essência feminina. E acabei, né, criando também uma loja de roupas femininas. E por causa dessa loja que eu comecei a partilhar no Instagram. Porque eu sou muito tímida, assim, reservada. E nunca gostei muito, né, de partilhar, de expor. Mas Deus foi me conduzindo nesse caminho, né? Eu fui percebendo o chamado dele e fui me abrindo a isso, né? E com o tempo fui começando a partilhar, fui percebendo que isso estava alcançando as pessoas, né? E estamos aí, né? Partilhando sobre isso e também propagando, né? O resgate mesmo da feminilidade, do pudor, através das roupas e através também da vocação matrimonial. Legal. E como te achar no Instagram? Qual é o seu perfil? O meu perfil é @AmandaFPerpétuo, que é o sobrenome que eu herdei do meu marido, e a minha loja é Singela Veste. Legal. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso. Eu vou te perguntar muitas coisas sobre isso, mas eu queria conhecer você. Você nasceu numa família católica? Eu nasci numa família católica, mas assim, era católica de BGE. Muita gente que vem aqui fala isso, né, padre, que nasceu católico. Então, assim, meus pais, a gente sempre foi à missa, assim, missa de 7º dia, quarta-feira de cinzas, e olha lá, assim, era 2 vezes no ano, assim, que a gente ia à missa, né? Então, assim, a gente rezava em casa, eu aprendi com meus pais a rezar, né? Todas as noites antes de dormir, mas a gente não tinha essa prática da religião mesmo, assim, dos mandamentos, né, de buscar mesmo uma vida sacramental, né. Não era o centro da vida. Não era, a gente não conhecia mesmo, assim, a fé na sua essência, né. E aí, com o tempo, minha mãe mesmo assim me levou, eu fui batizar com 9 anos de idade. Nossa, 9 anos. E aí depois eu fiz primeira Eucaristia, eu batizei porque precisava, né, para a primeira Eucaristia. E aí depois eu fui fazer crisma já com 17 anos e ali eu tive uma experiência mesmo assim com o amor de Deus, conheci os mandamentos, né? E nisso a gente vê a importância de uma boa catequese, né? Realmente eu fui muito alcançada assim na minha preparação para a crisma.
E aí, assim, eu fiquei encantada e comecei a ir à missa todos os domingos, comecei a rezar o terço, né? Isso com 9 anos? Não, aí já com 17, com né? 17 quando eu anos, crismei. quando você fez a crisma. Isso, quando eu fiz a crisma, a preparação para o crisma. Aí que eu conheci mesmo a fé e comecei a ler sobre a Igreja Católica, comecei a buscar retiros, né? E aí com isso eu fui ensinando meus pais a rezarem, fui ensinando eles a rezar o terço. E com o tempo, assim, meu pai me levava na missa, me buscava, mas não ficava na igreja. Mas com o tempo eu fui rezando. Então foi você que evangelizou a sua família com... Sim, Deus acabou usando, né, desse meio de me apresentar a fé, né, e com o tempo eu fui ensinando isso para os meus pais também, e eles começaram, né, a ir à missa, a rezar o terço. Hoje em dia eles são, assim, muito ativos mesmo na igreja. Oh, que bênção. Servem pastoral, vão à missa diária. Nossa, assim, então, você é filha única? Sou filha única. Que eu tenho bênção. uma irmã, mas faleceu assim que ela nasceu, né? Então, assim, aqui na Terra sou só eu. E aí, assim, a gente percebe como que a oração vai transformando, né? Porque muitos outros membros da minha família foram também conhecendo a fé. Hoje a gente tem terço em família, assim, então é bonito a gente ver a ação de Deus, né? Nossa. Trabalhando assim na nossa família. Eu estou muito feliz como sacerdote ver que Deus tem alguns propósitos que a gente não entende, né? Você começou a fazer a primeira Eucaristia, a preparação, fez o batismo, a crisma mudou, né, completamente a forma de você. Foi você que levou a fé para toda a sua família. Vocês nasceram aqui, nós estamos na cidade de Belo Horizonte, foi daqui ou essa experiência começou em algum outro lugar? A gente não nasceu aqui, né? Eu sou do interior de Minas, mas tudo aconteceu aqui. Eu vim muito nova para Belo Horizonte e então, assim, toda essa experiência foi numa paróquia aqui de Belo Horizonte mesmo. E eu acredito que se a gente não tivesse vindo para cá, talvez eu não teria tido, né, essa experiência na minha cidade. Então a gente vê os cuidados de Deus mesmo, né? A ação de Deus trabalhando, né? Plantando essa semente da fé e fazendo frutificar, né, na minha família. Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque normalmente quem nasce no interior, eles já nascem com a fé. Eu vivenciei isso esses dias, fui celebrar numa comunidade, e quando elas estão aqui, tem tantas opções de escolher ser cristão, católico, participar da celebração aos domingos, né? Não é que tem tantas opções, fazem essa opção de participar. Eu fico muito feliz com isso, sabe? Não é só uma opção, são várias opções e a pessoa faz essa opção para estar aqui. Isso é muito bom. Sim, e eu vejo muito exemplo da minha avó também. Eu sempre agradeço ela, porque ela que me ensinou a rezar o terço quando criança, né? Me obrigava a assistir a missa, assim, quando eu ficava na casa dela. Então, assim, plantou uma essa sementinha. fé foi herdada mesmo, né? Eu vejo essa herança que eu trouxe aí da minha avó, né? Então, eu agradeço muito a ela hoje. Eu falo com ela que ela é meu exemplo, assim, porque realmente, assim, o catolicismo você vê que passa mesmo, né? De geração em geração ali. E continua vivo. Isso, exatamente. E você conheceu seu marido nessa paróquia que você fez a crisma? Ele também estava junto? Como que foi essa história aí? Não, aí foi muitos anos depois, né? Que eu já estava ali buscando, vivendo a fé. Eu fiz um retiro, né? Fui convidada para um retiro. E lá nesse retiro, ele também estava. Só que numa situação totalmente diferente. Porque eu já estava, assim, né? Me aprofundando na fé. E ele foi, assim, a primeira experiência dele, né, com o amor de Deus, quando a gente se conheceu. Tanto que, assim, eu não conseguia nem olhar para ele com olhos... Ainda não tinha essa visão. Né, com olhos de alguém que eu pudesse me relacionar, porque eu já estava decidida a querer uma pessoa realmente de Deus, né, que tivesse os mesmos propósitos, né, os mesmos valores. E não era o momento que ele estava vivendo, né? Ele estava tendo, assim, a primeira conversão, né, da vida dele, a primeira experiência com Deus. E à medida, né, que Deus foi trabalhando no coração dele, eu fui vendo que Deus estava preparando ele para mim, né? Porque a gente criou uma amizade, assim, muito bonita, muito desinteressada mesmo. Mas um começou a ajudar o outro na caminhada. E aí foram 2 anos de amizade, né? Até que a gente percebeu que tinha algo a mais ali. Mas deixa eu entender um pouquinho a história. Você conheceu seu
esposo, né, seu marido, na igreja. Na igreja, no E retiro. pediu a Deus para que mandasse um esposo cristão, católico, que seguisse Isso. aquilo que você colocou como ideal da sua vida. Sim, exatamente. A gente fez um retiro juntos que se chama Acampamento Manaim. E- Bom demais. Você já fez, Maíra? Eu já fiz, mas não na paróquia dela. Mas o formato é o mesmo, né, do acampamento. E foi esse retiro que nós nos conhecemos e a gente inclusive a gente serve lá até hoje, né, isso já tem mais de 10 anos, a gente se conheceu em 2010, quando a gente fez esse retiro juntos. Eu também fiz em 2010, meu Manaim. E só que quando eu fiz, assim, eu já estava, assim, decidida a esperar em Deus mesmo, uma pessoa, né, eu já rezava nessa intenção, né? Eu já pedia a Deus que mesmo que demorasse, né? Eu queria esperar, porque eu queria que fosse realmente aquela pessoa que Deus escolheu para minha vida, né? Alguém para realmente casar, construir uma família. Que eu já sabia que a minha vocação era matrimônio. Então, só à medida que eu fui vendo, né, a conversão dele, Deus trabalhando no coração dele, toda a mudança que estava acontecendo na vida dele, eu fui percebendo, né, que talvez era ele que Deus estava preparando para mim. Né? E com o tempo isso foi se confirmando, né? Porque realmente foi surgindo uma amizade muito bonita, né? Um foi ajudando o outro. E aí até que realmente a gente percebeu que era para iniciar um namoro. Né? Ouvindo você falar, teve alguma experiência de pedir a São José, a intercessão dele para a questão da família, porque São José é o patrono das famílias, né? Sim, a gente tem muito amor mesmo a São José. Foi uma das coisas que nos uniu, assim, foi a devoção também a São José. Eu pedia muito a Nossa Senhora também, para ela escolher, né, um esposo para mim. Então, assim, deu para perceber mesmo que foi algo escolhido por Deus, né? E a gente colhe os frutos disso, né, no nosso matrimônio. Essa certeza mesmo da vocação, né? Porque é diferente quando realmente é Deus que encaminha as coisas, né? E isso é uma coisa que a gente busca trabalhar até no nosso matrimônio, em todas as nossas decisões mesmo, colocar Deus à frente, né? Pedir que Ele nos sinalize, né? Qual que é a vontade dele, né? Pra gente não errar, né? Com a nossa vontade, com o nosso querer, né? Peraí, Maria Helena, a gente sempre temos que pedir, porque todo mundo que a gente convida aqui tem que trazer um objeto. Um objeto. E qual foi o objeto que você trouxe? Vou mostrar pra vocês. Trouxe aqui a imagem São Luís e Santa Zélia, que é um casal, né, que a gente tem muito como referência mesmo, né, de santidade. A gente vê que do último século para cá a igreja elevou a glória dos altares, né, muitos santos casados e assim vejo como uma providência para os nossos tempos mesmo, né, que Deus quer mesmo que se levantem famílias santas, né? Então eles são uma referência para nós e tem muitas coincidências assim com a nossa história, com a história deles. Então a gente vê mesmo como um grande exemplo, né? A gente já tinha um amor muito grande por Santa Teresinha. Antes de conhecer, né, São Luís e Santa Zélia, a gente conheceu a filha, né, Santa Teresinha. Ela fez muita parte assim do nosso namoro, muitas coisas. Durante o nosso namoro foi intercessão de Santa Teresinha. E aí depois, né, com o tempo de relacionamento, a gente acabou conhecendo a história dos pais, né, que foi a raiz, né, que gerou esse fruto tão maravilhoso para a igreja, né, que é Santa Teresinha. Então a gente se encantou também com a história dos pais, né, que a gente vê que a santidade dela não foi um acaso. Isso que eu ia falar. Foi construído mesmo dessa grande raiz, né, que foi o matrimônio dos dois. Eu fiquei tão feliz quando eu estive na casa de Santa Teresinha, né? E na igreja, quando eu vi esse casal e pensando, puxa vida, a igreja nos convida a olhar para os casais que buscaram o ideal da santidade, o amor a Jesus, né? Os dois, essa inspiração bonita, né, para a família. Isso é você colocando, trazendo essa imagem da qual nos remete, porque a imagem nos faz ir, um casal que buscou a santidade. Isso é muito especial, né? E como é bonito que pais santos gerem filhos santos, né? Eu também amo Santa Teresinha. O senhor, inclusive, já me deu uma Santa Teresinha lá do mosteiro também. Pois é, eu lembro. Coloca ali na estante pra gente, porque o seu objeto vai decorar o nosso episódio de hoje. Aí.
Ótimo, muito bom. Amanda, e aí depois dessa história toda, quanto tempo vocês namoraram e casaram quando? Conta aí que antes da gente entrar no papo profundo, a gente quer saber da história de amor. Então, a gente namorou 3 anos e meio e nos casamos em 2016, em maio de 2016, né? Esse ano são 7 anos aí de matrimônio. E aí a gente foi, né, vendo mesmo Deus encaminhando, né, as coisas. E uma situação também que nos faz, né, olhar muito para São Luís e Santa Zélia é que nesse tempo de matrimônio, né, eu comecei esse projeto nessa loja, né, feminina, com o objetivo mesmo de evangelizar, né, do resgate mesmo, né, da modéstia, da feminilidade. E fiquei trabalhando 2 anos mais ou menos, assim, 2, 3 anos, sozinha nessa loja. E na pandemia, exatamente, né, o Bruno trabalhava com outra coisa e na pandemia, assim, São José nos inspirou a abandonar o trabalho dele antes da pandemia estourar, assim. E foi muito providencial, porque, assim, parecia loucura o que a gente estava fazendo, mas foi uma inspiração mesmo de São José para nossa família. A gente deu esse passo na fé dele abandonar esse trabalho dele. E realmente, na pandemia, esse trabalho acabou. E ele veio trabalhar comigo, né? Que era uma coisa que era uma renda totalmente secundária, assim, a gente não contava com essa renda. Se tornou a renda principal da nossa família. Né? E por isso também, né, a gente tem muito carinho com São Luís e Santa Zélia, porque eles viveram uma situação semelhante, né, de São Luís também abandonar o trabalho dele de relojoeiro, né, ir trabalhar com Santa Zélia, né, que mexia com rendas, também com costura. Olha, né, é muito que parecido, muito semelhante. E ele foi trabalhar junto com ela, né, e acabou se tornando o negócio da família deles, né, como aconteceu conosco também. E a gente vê que eles souberam conciliar o trabalho com a criação dos filhos, né, com a santidade na família, né, com Deus sendo o centro daquilo. Então a gente olha, né, mesmo para eles como uma referência, porque por mais, né, que a gente viva tudo isso, Deus precisa sempre ser o centro, né, do nosso matrimônio. Então eles são realmente assim uma referência, né, uma luz assim para nós na nossa vida também, né, que além aí do trabalho, né, e da busca da santidade, tem os filhos que agora estão mais perto que nunca. Quando então vamos entrar nessa história assim tão especial? Samuel tá aí na sua barriga, já ocupando um espaço, né? E desde sempre vocês quiseram ser pais. Como que foi esse processo, né? A gente que tá aqui sabe um pouquinho da história, mas conta desse processo até você engravidar. Você também já teve outras gestações, né? E como que foi se aproximar de Deus em todo esse processo? Então, a gente já se casou muito querendo ter filhos, né? Já nos casamos, assim, desejosos mesmo de ser pais, né? De viver isso, né? A gente sempre gostou de criança e quando a gente discerniu também a vocação matrimonial, a gente era pensando também nessa tendência que nós tínhamos de cuidar dos filhos, né? E de ter esse desejo mesmo, né, de procriar e de educar filhos para Deus. Então a gente já casou desejando isso. E foi passando o tempo, nós nunca usamos nenhum contraceptivo e os filhos não vinham, né? Foi passando anos. Mas quando que ativou essa preocupação, assim, do tipo, E alguma só pra saber também tá quantos errada. anos, porque quanto tempo vocês ficaram mais ou menos desejosos de filhos e ficaram esperando isso. Mais ou menos com 1 ano e meio, né, a gente começou a perceber que tinha alguma coisa errada, né, e aí começamos a buscar os médicos, né, começamos a investigar, tanto eu quanto o Bruno. E com 4 anos e meio de casado, nós descobrimos uma primeira gestação. Mas espera, diagnosticou alguma coisa nesses primeiros exames? Na verdade, assim, a gente descobriu coisas muito simples, assim, que segundo os médicos, não seriam impeditivos de gestação. Então, assim, muitos médicos falaram com a gente, não, com certeza vocês vão engravidar, porque, assim, não é nada... Né? Nós não chegamos a um diagnóstico mesmo sério, assim, sobre a infertilidade. Né? Foram coisas simples que a gente também foi tratando, né?
E aí, com 4 anos e meio, a gente descobriu a primeira gestação. Eu nem esperava mais, assim, foi uma surpresa total. Eu já descobri, acho que com umas 7 semanas, assim, porque eu nem estava esperando, né, que seria uma gestação. Né, depois de 4 anos e meio, né, nem cria tanta expectativa. Vai vir, né, meu ciclo vai começar de novo daqui a pouco, mas não veio. Até que eu fiz o teste e descobri. E foi muito doloroso, né, porque a gente foi fazer o primeiro ultrassom, assim, primeiro foi uma alegria tremenda, né, pra nós, pra nossa família, os nossos amigos, né. E aí nós fomos fazer o primeiro ultrassom, e nesse ultrassom a gente viu que o coração do bebê não estava batendo mais, né, ele correspondia o tamanho, correspondia a idade gestacional, então assim, provavelmente há poucas horas ou dias o coração dele tinha parado de bater. E aí foi assim, ao mesmo tempo que a alegria foi lá em cima, né, a tristeza também, foi na né, mesma foi proporcional. Então foi muito doloroso, né, porque ninguém espera, né, ir para uma sala de ultrassom e não escutar, né, escutar só o silêncio ali, não escutar o coração bater. Então foi uma dor muito grande, né, foi um calvário mesmo para nós. E ainda por cima, depois desse diagnóstico, né, que o bebê não tinha mais vida, eu não tive um aborto espontâneo, então eu tive que ficar 30 dias com o bebezinho morto, né, já dentro de mim, e esperando o corpo expelir naturalmente, porque era o melhor, né, foram o que os médicos me falaram, que o melhor, né, que expelisse. 30 dias? Nós ficamos esperando 30 dias, sabendo que ele estava ali, né, o corpinho, né, e foi muito doloroso, muito difícil. Isso era final do ano, era Natal. Aí a gente esperou passar o Natal e fomos pro hospital, porque deu tempo, né? E não aconteceu também, meu corpo não expeliu. Então a gente teve que ir pro hospital, fazer um procedimento de retirada, porque aí começava a correr risco para mim também. Uhum. E aí foi muito triste, né? Para toda a família superar, enfim. Mas, ao mesmo tempo, né? A certeza do céu nos consola muito, né? De saber que foi graças a esse sofrimento, né, essa cruz, essa dor, que a gente já tem um filho no céu, né? Então, isso é um grande consolo, né, para aqueles que perdem os seus filhos, né, no ventre, saber que também foi graças a essa dor, né, que ele entrou no céu. Eu vou te interromper só um pouquinho, porque no episódio anterior, que foi o episódio número 6, a gente falou muito sobre as provações, assim, por que Deus permite que a gente enfrente as provações. Então, vale a pena o pessoal já colocar na lista aí, depois que esse episódio acabar, ver também o episódio 6, porque essa história tem muito a ver com isso e tudo se conecta, assim, a gente vai pescando as histórias das pessoas e vendo que Deus vai tecendo mesmo cada história de um jeito, mas que ele gera frutos. Perdão te interromper. Sim. E aí, depois disso, né, é engraçado como que ao mesmo tempo, assim, quando a gente se abre a viver o sofrimento, como que o consolo vem, né, o consolo de Deus vem, porque ao mesmo tempo que a gente estava triste, né, claro, com o coração doendo mesmo, mas ao mesmo tempo uma paz e uma consolação, né, de saber que a gente estava fazendo a vontade de Deus, né, que são sofrimentos inevitáveis mesmo da vida, né, a gente não é melhor do que ninguém, né, não estamos imunes ao sofrimento por buscar a Deus, né, então isso nos ajudou muito também a amadurecer, né, a nossa fé, né, em meio à dor, em meio àquela situação. Eu conheci um casal que eles estavam grávidos e o bebê veio com uma questão de uma síndrome e todo mundo dizendo, é hora de interromper, é hora de interromper essa gravidez. E a mulher disse, eu vou até o final. E foi difícil, o casal teve que ficar muito junto. Você, esses 30 dias, você escutou alguma coisa assim? Cadê a sua fé? Cadê essa presença de Deus na sua vida? Como é que chegou a viver isso? Sim, nós escutamos esse tipo de coisa, assim, porque você vê como que realmente as pessoas têm uma fé muito imatura. Só fé se dá certo, né? Sim. Não, e muitas pessoas nesse tempo também de espera, né, falavam conosco, não, com certeza vocês vão engravidar, não preocupe, Deus vai dar essa graça, vocês buscam muito a Deus. E assim, na verdade, né,
a gente trabalhava muito isso no nosso coração, que talvez Deus nunca poderia mandar. E ele continuaria E ser sendo aberto Deus. à vida é exatamente isso, né? Ele continuaria sendo Deus na nossa vida. Porque a gente não está buscando ele só pelas graças que ele pode nos dar. Né? A gente precisa amadurecer a nossa fé. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Então, o nosso desejo era fazer a vontade dele, não que ele fizesse a nossa vontade, né? Então, foi um processo de amadurecimento, né? Hoje, olhando para trás, eu louvo muito a Deus por esse período de infertilidade, né? E eu vejo também o quanto que aumentou a nossa confiança em Deus, o nosso abandono em Deus mesmo, sabe? De deixar ele conduzir, porque se fosse a nossa vontade, o nosso controle, a gente teria filhos no primeiro ano de casamento, né? Mas eu não sei se eu valorizaria tanto os filhos como hoje eu enxergo a vida do meu filho, né? Não sei se eu teria a fé que eu tenho hoje, né? Então a gente vê quantas provações, né, são importantes na nossa caminhada, vão nos amadurecendo, né? Deus sabe realmente o que a gente precisa, né? Como trabalhar com cada filho. Sim. Né? Então foi muito importante pra gente esse processo também. Amanda, eu ouvindo a sua história, você contando, veio à minha cabeça que eu assisto muitos casamentos, né, como um sacerdote católico, né, como uma testemunha válida da igreja para poder assistir os casamentos. Na hora da bênção nupcial, o sacerdote ele diz, dignai-vos, ó Deus, abençoar este casal e que eles recebam, porque essa bênção ela não foi abolida nem pelo castigo do pecado original, nem pelas águas do dilúvio, né? É tão lindo a bênção, e fala assim, fosse você, né, Amanda, confie no exemplo de tantas mulheres exaltadas com louvores na Sagrada Escritura, nela confia o seu marido, saiba honrá-la com aquele amor e com aquela estima com que Cristo amou a sua igreja. E eu colocando tudo isso, você falando do matrimônio, trazendo, né, o casal de vida de devoção de vocês, nós pensamos que os filhos, e isso que às vezes as pessoas custam entender, que os filhos, eles são o se tornar uma só carne. Às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Quando você vê o filho, às vezes as pessoas não pensam na hora do casamento, tudo isso e a beleza de tudo isso, né? Você falou do sacramento da primeira Eucaristia, do sacramento da Crisma. Quando você foi para a cerimônia do seu casamento, você tomou a dimensão de tudo aquilo que estava sendo falado no momento que você estava realizando o seu matrimônio com seu esposo na frente do altar de Deus? Não, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? Eu vejo quanto que o nosso entendimento do sacramento também mudou. Porque quando a gente disse sim, né, a estar aberto a todos os filhos que o Senhor quisesse enviar, eu achei que bastava eu querer, assim, para esses filhos virem. E hoje eu compreendo que não, né, que é Deus que é o autor da vida, que não somos nós, né, a gente participa, né, dessa criação, né, co-criadores, mas é Ele que é o autor, Ele que sabe quantos virão, se virão, quando virão, né, então que a gente não tem esse controle mesmo. E que bom que a gente não tem esse controle, né? Porque a gente não tem toda a visão que Deus tem sobre nós, sobre o que a gente precisa a cada momento, né? Então, hoje eu tenho uma compreensão muito maior do que é abertura à vida, né? Do que realmente estar aberto à vontade de Deus, né? E aí, depois dessa primeira perda gestacional, 3 meses depois, eu descobri que eu estava grávida de novo. E aí bateu um medo? Aí, assim, foi sempre, é claro, né, que o positivo depois de uma perda gestacional é um misto de sentimentos, né? Mas será que eu posso ficar feliz ou não, né? Mas, assim, foi tudo muito rápido também, porque a gente descobriu e poucos dias depois eu contamos para nossa família, né? Poucos dias depois eu comecei a ter um sangramento. E quando eu fui pro hospital, aí eu já comecei a pedir oração pra minha família, né, que a gente tinha contado, e pros amigos mais próximos. E quando eu cheguei no hospital, né, o médico falou que eu já estava tendo um aborto espontâneo. Então, assim, foi muito mais breve ainda essa segunda vida, né, mas ela existiu, né, e nós acreditamos também que esse segundo filho intercede hoje por nós, né, são intercessores aí da nossa família, né, que a nossa família já tem um pedaço dela lá, né, na eternidade. E aí, com isso, nós ficamos aí mais
mais 1 ano e meio, quase 2 anos, sem novas gestações. E a gente começou a entrar em oração, porque eu acredito que nada é por acaso, né? Que tudo Deus tem um propósito e Ele quer falar conosco através das coisas que acontecem, né, na nossa vida. Então, eu e o Bruno, né, a gente começou a rezar mesmo nessa intenção, né, para ver o que Deus queria falar com a gente através dessas perdas gestacionais, né, desses filhos que já tinham partido, né. E aí eu comecei, assim, eu já tinha um pouquinho de desejo no meu coração de adotar. E eu lembro, né, quando eu era criança, como eu era filha única, eu falava com a minha mãe que eu queria que ela adotasse, né. Ela teve algumas oportunidades, assim, e eu fiquei assim, nossa, achava o máximo, né. E então, quando tudo isso foi surgindo esse desejo no meu coração também da adoção, né. E eu comecei a rezar na intenção, inclusive eu rezei a trintena a São José, pedindo ele, né, para nos ajudar a discernir nesse sentido. E para Deus falar no coração do meu marido, porque não adianta só eu querer isso, né, só eu me abrir a isso, se ele não quisesse também. Então eu comecei a fazer novenas, né, e pedir mesmo a Deus discernimento nesse sentido, que se não fosse ele tirasse isso do meu coração, mas que se fosse Deus confirmasse no coração dele também. E aí Deus começou a incomodá-lo, né? E para o homem eu acredito que seja mais difícil, né? Se abrir a criar filhos que não são seus, né? Assim, que não foram gerados ali, que você não teve a oportunidade de amar desde o ventre, né? De ter toda aquela preparação ali. Então ele já tinha um pouquinho mais de dificuldade em aceitar, né? Esse projeto. E aí eu propus a ele da gente fazer a quaresma de São Miguel nessa intenção, e ele quis também fazer a trintena a São José. Então nós fizemos a trintena separada, eu já tinha finalizado a minha, ele começou a dele. Não tem data específica? Foi em setembro de 2021. Ah, não, digo a trintena, não é tipo uma novena que começa sempre? São 30 dias, assim, você corridos. Você pode começar quando quiser. São 30 dias corridos. E aí ele começou a fazer, e nós começamos a fazer a quaresma de São Miguel juntos, né, porque a gente não queria ficar com esse incômodo, né, no coração, a gente queria saber mesmo, se era de Deus, vamos seguir esse caminho, se não é, vamos tirar isso do nosso coração. E aí a gente começou a rezar, né, e ao final desse período de oração, a gente percebeu que realmente Deus nos chamava a adotar, né, que era um projeto de Deus para a nossa família. E, né, nós fomos percebendo assim muitos sinais mesmo, a gente foi vendo várias, ao longo desses dias, é engraçado como a liturgia, né, fala conosco, porque ao longo desse período de oração, a liturgia por várias vezes falava de órfãos, né, de acolher os órfãos, né. Nossa, que bonito. Uma passagem nos tocou muito, né, foi aquela de Jesus, né, que ele fala que tive fome, me destes comer, tive sede, me deste beber, né, estava nu e me vestistes, né, me acolheste na sua casa. E como é bonito ver que cada passagem cai para cada pessoa de acordo com o contexto dela e com a necessidade dela naquele momento, né. Como essa passagem, por exemplo, já caiu para mim em outras situações de diversas formas, assim, né, de ajudar o próximo ou de outra realidade da nossa vida, mas como é bonito ver que a palavra faz sentido para as pessoas na hora que ela precisa, né? Mas acho que isso é a questão do Espírito Santo, né? Porque eu, por exemplo, como sacerdote, levo a Eucaristia todos os dias, né? E eu não posso em nenhum momento me acostumar com o sagrado, então eu falo assim, mesmo lendo a liturgia diária, celebrando a missa todos os dias, eu falo assim, qual é o novo que o Senhor quer dizer para mim? Imagina, a cada 3 anos a gente lê o mesmo evangelho. Repete o mesmo evangelho e fala, qual é o novo que o Senhor quer falar? Porque primeiro fala pra gente. Né? Sim, então a gente vê como a palavra de Deus é viva, né? Sim. É viva, realmente. E a gente já tinha lido essa passagem muitas outras vezes, né? Mas assim, nunca tinha tido esse sentido, né? E aí ficou muito forte isso pra gente. Foi a mim que o fizestes. Né? Então, todas as vezes que nós fizemos isso, era o próprio Cristo que nós estamos fazendo. Então, isso veio, assim, tocou fortemente no nosso coração, né? Que era o próprio Cristo que a gente iria acolher na nossa casa, através dessas crianças abandonadas, né? E a gente refletiu muito, né? Que se nós, né, que temos a Eucaristia, que temos o exemplo de São José mesmo, né? Que é pai adotivo de Jesus,
né, que não foi assim genitor, né, diretamente, mas adotou como seu grande e amado filho, né? Nós que temos a intercessão dos santos, que temos os sacramentos, se a gente não for capaz de amar essas crianças, né, quem será capaz de amar essas crianças? Então, a gente foi percebendo mesmo que Deus estava nos chamando a dar esse passo de generosidade, né, de se abrir a essa graça da adoção. E é um dos caminhos mesmo que a igreja orienta, né, aqueles que passam pela infertilidade. Então, a gente foi vendo que era um chamado de Deus para nossa família, independente se nós tivéssemos filhos biológicos ou não. E sabe? vocês entraram no processo? Entramos no processo de adoção. Assim que acabou a Quaresma de São Miguel, a gente começou a reunir a documentação. E aí, no mês de outubro, nós entramos com a documentação e fizemos todo o processo. Foi 1 ano de preparação, né, de curso, de entrevistas que nós fizemos. E ao final desse processo, foi em novembro do ano passado, nós recebemos a notícia que a gente estava habilitado, né, para adotar. E 1 semana depois eu descobri que eu estava grávida. E assim, quando a gente descobriu, apesar dos medos, né, das incertezas, algo nos dizia que essa gestação seria diferente, né? E a gente teve mais certeza que Deus queria que nós adotássemos. Porque muita gente depois perguntou, não, agora vocês não vão adotar sair mais, do né? processo. Muitas pessoas, até hoje, muitas pessoas falam isso, não, pra que vocês vão adotar? Porque agora vocês já têm um filho. Mas assim, as pessoas muitas vezes não conseguem entender que foi um meio que Deus escolheu para falar conosco, né? Que era isso que Ele queria para nós. E a certeza foi tão grande que Ele esperou finalizar todo esse processo para dar o filho biológico. Para vir o filho biológico. Então, a gente vê como que Deus fala mesmo através, né, disso. Então, a gente tem essa certeza que mesmo com a vinda, né, do Samuel, ou de quantos mais Ele quiser enviar, que a gente não sabe, né, como será o nosso futuro, mas que a gente quer acolher esses filhos que nós já estamos gerando no nosso coração, né? Desde que a gente entrou no processo de adoção, a gente já reza por eles, né? Já pede por eles, já tenta cuidar deles espiritualmente, né? Já que a gente não pode cuidar, né, de maneira física, assim, né? A gente não sabe onde que eles estão, quem são, né? Não sabemos nada, mas a gente já tenta cuidar, né, de alguma forma, espiritualmente, né, rezando por eles, pedindo que Nossa Senhora cuide, né, que São José esteja lá protegendo eles, cuidando, né, enquanto a gente não pode realizar o nosso papel, né, de pais. Então, para nós foi uma certeza maior ainda que realmente era isso que Deus queria. Ele queria que a gente desse esse passo e foi necessário a gente passar por isso, porque se nós tivéssemos filhos no primeiro ano de matrimônio, muito provável a gente não iria adotar, isso nem ia passar pela nossa cabeça. Né? Então, Deus usou todo esse mecanismo, né, para falar conosco e estamos aí esperando, né, a realização desses projetos, né, que Ele tem para nós. E agora, aguardando, né, a chegada de Samuel, que se Deus quiser, foi esse filho, né, também que o nome dele, né, Samuel José, em homenagem a São José, que a gente sabe que São José tem uma grande intercessão aí na vinda desse filho. E Samuel, porque foi, assim como Ana, né, foi o filho que ela pediu a Deus, e a gente sabe que foi, nós rezamos muito por esse filho, para que esse filho viesse, e também muitas pessoas rezaram por nós também, então a gente sabe que é um filho fruto de oração de muitas pessoas, então o nome dele não poderia ser diferente, né, e estamos aguardando a chegada dele e ao mesmo tempo aguardando a chegada dos outros, que pode ser a qualquer momento também. Nossa, é muito bonito ver a construção mesmo. E aí, voltando um pouco para o nosso assunto do matrimônio, né? Dentro do matrimônio, a gente, igual o padre falou, no dia do matrimônio a gente promete várias coisas e na vivência do dia a dia mesmo, eu que sou casada sei como são essas promessas se concretizando mesmo. Qual é o papel da mulher dentro do matrimônio? Assim, você fala muito de feminilidade, tudo. Como que isso se concretiza dentro do casamento? Então, a gente vê, assim, que a missão da mulher, né, tá muito relacionada com a beleza, né, porque até pelo corpo, né, pela criação mesmo de Deus, a gente vê que a mulher, basta olhar, né, que ela revela a beleza de Deus, né, para o mundo. E muitas vezes a nossa beleza está ofuscada, né, por tantas coisas, né, que degradam mesmo a figura feminina nos dias de hoje.
Então, eu vejo que o nosso papel está muito relacionado com a beleza, né? Com essa beleza que revela a beleza da criação, né? A beleza de Deus. Então, trazer essa beleza para o lar, né? Trazer o belo para o lar, né? Trazer a verdade para o lar e trazer a bondade para o lar, né? Que são essas 3 características também de Deus, né? Eu vejo que está muito relacionada com o papel da mulher, né? A beleza, porque o lar não pode ser simplesmente uma casa, né? Onde as pessoas comem e dormem simplesmente, né? Mas realmente tem que ter um aconchego, né? Tem que ter um sentido de lar, né? Um lugar onde que você... Um ninho mesmo de amor, né? Onde você queira estar, onde você se sente amado, né? Então aí entra a bondade, né? Que eu acho que a mulher também está muito relacionada com a bondade de Deus, né? Com a doçura de Deus, né? Com o amor de Deus. Então basta olhar para uma mulher mesmo que vive os projetos de Deus, né? O quanto ela está ligada com essa bondade, né? Com essa ternura, com essa delicadeza mesmo de Deus. E eu acho que é isso que nós temos que levar, né? Por o nosso lar, na vivência com o nosso esposo, né? No cuidado com os filhos. E também a verdade, né? Porque a figura da mulher também está muito relacionada com a piedade, né? Está muito relacionada com a fé. Então, nós mulheres temos que edificar a nossa casa mesmo, transformando ela numa escola de virtudes, né? Num lar que realmente tenha Deus como centro, né? Nós temos essa missão de edificar a nossa casa, né? De edificar o nosso lar em Deus. Então, eu vejo que o papel da mulher está muito relacionado com isso, com a beleza, né? Com a bondade, com a verdade, né? E com a bondade de Deus. Então, é importante a gente trazer isso para o nosso lar, né? Seja na organização, né? Seja na convivência. Na beleza pessoal também, né? Sim, no cuidado também, né? Com as delicadezas da casa, né? No preparo das refeições. Porque não é simplesmente os serviços domésticos, né? A gente tem que transcender aquilo ali, né? Dar sentido a nosso serviço doméstico, porque às vezes, hoje em dia, parece uma coisa tão inútil, né? Como se não tivesse um valor mesmo. Sim, exatamente. E muitas mulheres, às vezes, sentem isso, né? Sentem desvalorizadas por estar simplesmente fazendo serviços domésticos, mas não. Né? Ali há grande sentido, há grande valor diante de Deus, né? Mas não necessariamente a mulher que trabalha precisa deixar de perder também esse cuidado com a casa, né? Uma coisa não elimina a outra. Sim, exatamente, que é o meu caso também, por exemplo, né? Eu trabalho também, né? Hoje tenho esse trabalho e eu tenho que saber conciliar isso, né, com o meu cuidado com o lar. É um grande desafio, né? É um grande desafio, realmente. Mas isso entra o trabalho das virtudes em nós também, né? Saber ordenar a nossa vida, o que realmente é mais importante e ir colocando ordem ali nas equilibrar coisas, os pratinhos, né? De um jeito... As prioridades das nossas tarefas, né? E ver que realmente as tarefas domésticas não são algo sem valor, né? Pelo contrário, é um grande serviço que nós prestamos a Deus e à nossa família, né? Através de tudo isso que nós fazemos, né? Que nós servimos ali. Tem uma comparação muito bonita, assim, que eu carrego comigo, né? Que eu, por exemplo, eu sou apaixonada com vitrais das igrejas. Eu acho lindo. Quando eu vejo, eu fico encantada. Mas, assim, do lado de fora da igreja, às vezes parece uma coisa, assim, meio obscura, né? Não tem muita forma, mas quando você entra na igreja, você vê ali iluminado pelo sol e fica aquele vitral mais lindo, né? Tudo faz sentido. E a mulher, né, tem uma frase de Pio XII, né, que ele fala que a mulher é o sol da casa, né? Porque é ela que dá sentido, né? Um serviço doméstico que aparentemente é algo tão simples, tão sem sentido, tão sem valor ali, a mulher com seu amor, né, colocando o amor naquilo, colocando mesmo, encontrando Jesus ali naquela tarefa, né, iluminando aquela tarefa, a gente torna algo grandioso, né, algo que reflete o amor de Deus, né, que reflete mesmo o amor através daquele serviço. Mesmo que seja uma coisa repetitiva, às vezes cansativa, né, Deus consegue preencher aquele momento. Sim. E a feminilidade, onde que ela entra nisso? Qual que é a importância da feminilidade da mulher para o mundo, para a casa, para o esposo?
E em relação à feminilidade, né, eu vejo muito assim que a nossa sociedade hoje fala muito pelas roupas que as mulheres vestem, né? O valor da nossa sociedade está muito relacionado com o valor da mulher, por isso que a figura feminina também é tão atacada, né, nas últimas décadas aí, principalmente, né, o demônio atacou muito a figura feminina, porque se tira ali o sentido da mulher, né, da feminilidade, toda a família se destrói, né, e a gente está vendo os frutos disso hoje na nossa sociedade, né, quantas famílias destruídas porque a mulher não sabe mais o seu papel e não assume mais, né, o seu papel, não vê mais a grandeza do seu papel, né? Então o demônio fez de tudo para tirar a mulher ali da sua essência, né, e tirar ela da família também, né, porque o papel da mulher é realmente muito importante. Então a feminilidade está muito relacionada com você enxergar mesmo a sua dignidade, né, de filha de Deus, o preço que Jesus pagou, né, por nós. Então a gente vê que está muito relacionado com isso, você enxergar a sua dignidade, né, a sua grandeza mesmo de filha de Deus, e se portar, né, se vestir, né, e também agir, né, de maneira dessa dignidade, né, a altura dessa dignidade mesmo, que nós temos de filhas de Deus, né, que temos alma, né, que nascemos para ser amada, que nascemos para resplandecer a beleza de Deus. E a gente vê aí comparando Eva com Nossa Senhora, né, Eva também foi concebida sem pecado original, né? Ela também tinha um grande plano ali, Deus tinha um grande plano para ela, mas ela, infelizmente, né, acabou levando Adão à perdição através do seu pecado, né? E nós somos chamadas, assim como Nossa Senhora, a levar os homens, levar a sociedade a ser edificada. A salvação. Né? A salvação. Então, bonito você falando isso tudo, eu fiquei pensando aqui, Jesus, ele que recebe uma mulher e da qual todos que estavam lá ficavam dizendo, se Jesus soubesse quem ela é, ele não permitiria que ele a tocasse, né? E mais do que isso, a mulher mostrou o seu lado feminino, porque ela mostrou, naquela época de Jesus, a mulher só mostrava os cabelos para o seu esposo, não é? O Evangelho coloca muito isso. E ela até enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, né? Então eu acho que existe uma questão de que a mulher ela tem que ser curada na sua alma diante de tudo que a gente tem visto e a gente tem assistido. Sim, a gente vê que as mulheres hoje têm uma necessidade muito grande de se mostrar, né, de acabar usando da sua beleza, infelizmente, para a perdição, para a ruína do homem, né, e nós somos chamados a usar da nossa beleza, assim como a rainha Esther, né, que a gente vê nas Sagradas Escrituras, e outras mulheres, santas mulheres também do Antigo Testamento, que era uma prefiguração de Nossa Senhora, né, a gente vê o quanto que elas usaram da sua beleza para resgatar o povo, né, para conquistar as coisas para Deus, né, para fazer a vontade de Deus. Então, a gente vê que a gente se perdeu um pouco nesse caminho aí, né, as mulheres se perderam um pouco nesse caminho e acabam usando da sua beleza, infelizmente, para o mal, né, para a perdição. Uhum. E a missão da mulher também está muito relacionada com a pureza, né, de guardar a pureza na sociedade, de guardar a pureza na família, né? Então a gente vai vendo como que hoje a mulher está sendo tratada como objeto, né? Mas muitas vezes por a mulher mesmo não se valorizar, né? Por ela mesmo não reconhecer a sua dignidade. É uma coisa muito bonita que eu li no livro chamado O Privilégio de Ser Mulher, que inclusive eu recomendo, que vale muito a pena a leitura. Esse livro fala assim como que o corpo da mulher é tão sagrado, né? E como que o cristianismo coloca uma dignidade maior, inclusive, a mulher em relação ao homem, assim. As pessoas pensam que não, né? Pensa Muita que gente acha que a igreja não valoriza que a mulher. A mulher é desvalorizada, mas pelo contrário, a mulher tem uma dignidade muito grande, né? A gente vê aí as mulheres que acompanharam Jesus na crucificação, né? A primeira testemunha da ressurreição, né? O ventre da Virgem Maria, né, que foi escolhido para trazer Jesus ao mundo. Então a gente vê quanto a mulher era valorizada. Lembrou uma delas, né, que
que foi a testemunha, né, que foi o Papa Francisco colocou, né, a apóstola dos apóstolos, né, e colocou como festa dentro da igreja, né, Santa Maria Madalena, né, isso que desde da comunidade primitiva, a gente vê que já tinha um ponto central, né, da ser testemunha ou o significado da ressurreição. Eu quero te fazer uma pergunta sobre a singela, né, você colocou que o seu esposo veio trabalhar com você e na época da pandemia, vocês em estar na questão do mundo da rede social, das mídias, às vezes a pessoa é muito questionada, né, em relação a isso, porque você está trazendo a questão, a marca. Primeiro eu quero saber o porquê singela. Uhum. Esse nome surgiu em homenagem à Nossa Senhora, né? Porque olhando para ela me remete muito à singeleza mesmo, né? Ela era singela. Eu vejo como uma frase que tem muito a ver com a feminilidade mesmo. Independente do estilo pessoal, independente de qualquer coisa, né? Nós temos algo único assim que está relacionado com isso, de ser singela. Você, né? Transmite muito isso também pra gente. Então, é uma singela veste, né? E tá muito relacionada com... E como é que veio a inspiração? Assim, você falou de Nossa Senhora, mas você falou assim, o momento, assim, momento. que deu o estalo. Foi muito relacionado a isso mesmo. Quando eu tava pensando no nome, né? Veio esse nome de singela para homenar Nossa Senhora, né? A singela veste que ela tem, né? Que a gente vê que é uma singela veste, não é nada extravagante, né? Não é nada imodesto, né? Então tá muito relacionado com as vestes dela, né? Porque tem até uma música de Nossa Senhora de Fátima, né? Que fala vestir com modéstia e muito pudor, assim como vestir a mãe do meu Senhor, né? Então ter ela mesmo como inspiração, como modelo, né? Na nossa forma também de nos vestir. Eu tenho duas perguntas para você. Você se considera uma mulher empreendedora? Sim. Sim? Sim. E a outra pergunta, na hora que eu fui pesquisar sobre todas as suas coisas, eu vi a questão, né, eu acho muito significativo, muito importante essa questão da questão das roupas. Às vezes as pessoas, numa celebração eucarística, não só lá, mas também não sabem mais o que vestir, né? Porque às vezes a gente acha que está em uma celebração eucarística como se a gente estivesse no clube, numa praia. Perdeu-se isso, né? Essa questão. E às vezes a gente viaja para outras igrejas e outros lugares, está escrito aqui assim, aqui tem que entrar coberto, né? Isso. Como você tem visto isso, assim? Teve até uma polêmica um tempo aí pra trás de uma famosa que foi bloqueada lá no Vaticano, né? Porque ela tava com roupas inadequadas, né? E tiveram que cobrir. Desconectado. Teve essa polêmica aí. Mas a gente vê como que realmente as pessoas perderam a noção do sagrado. Mas né? só uma observação, essas coisas assim não são só nas igrejas católicas, né? Tem igrejas de outras religiões eu também. lembro uma senhora me contando, uma senhora que eu quero trazê-la aqui, ela me disse que foi visitar viajando, foi visitar uma mesquita e a pessoa que estava na porta disse, cubra os ombros, né? Aí ela falou assim, mas ninguém tá vendo a coisa da nossa, mas a pessoa disse, não, mas ele vê. Né? Então, assim, muito dessa questão, dessa minha missão, assim, na loja, começou por causa disso mesmo, né? Porque a gente percebe realmente, né, que as pessoas perderam o sentido do sagrado, não só que está ali, mas do sagrado do seu corpo mesmo, né? Da sua dignidade. Né, como eu estava falando esse exemplo da mulher relacionada à pureza, é muito bonito a criação do corpo feminino, né, como o corpo feminino revela a importância de nos esconder, né, assim, de cobrir mesmo a nossa beleza, assim, para não usá-la para o mal, né, e a gente vê como que os próprios órgãos femininos são mais escondidos, né, são mais interiores. E até a mulher, diferentemente do homem, né, a mulher tem um ímen que está relacionado com a sacralidade da virgindade, que os homens não têm.
Então a gente vê como que, de maneira especial, as mulheres precisam lutar pela pureza da sociedade, né? De si mesmas. Então, E isso contribui até com a santidade dos homens, né? Sim, exatamente. Agora, você não tem medo? Quer dizer, está no mundo das redes, não tem medo de... porque é uma exposição você dizer isso, é um nadar contra a maré. É fortemente. Né? E não tem medo disso? Não, assim, enquanto De Deus ler comentários desagradáveis. Já deve ter acontecido. Sim, não, né? acontece, né? Muitas pessoas acham que não faz sentido, enfim, mas quando Deus nos chama a algo assim, é impossível não corresponder, né? Então, assim, por mais que seja complexa, né, toda essa parte exterior, o que dá a certeza que eu estou fazendo a vontade de Deus, né? E eu vejo os frutos disso. Então, eu vejo muitas mulheres partilhando, né, o quanto mudaram a forma de se vestir, de se portar, né, o quanto isso ajudou na busca da castidade, né, no próprio relacionamento, né, na pureza do relacionamento delas, né, da busca mesmo da santidade. Então, eu vejo que está sendo frutuoso. Então, isso me faz prosseguir, né? Amanda, está muito bom, eu acho que passou tão rápido, nós estamos falando quase uma hora aqui e temos que caminhar, né? Sim. Deixa eu só fazer a última pergunta antes das ping-pongs. Um conselho que você daria para as mulheres que hoje são casadas, que estão em casa e que talvez não tenham descoberto assim, a beleza do seu papel, sabe? O que você falaria para essas mulheres num conselho rápido? Eu gosto muito de uma frase de Santa Teresa d'Ávila, né, que ela fala que entre as panelas se encontra o Senhor, né, e eu acredito que mesmo que a pessoa não esteja vivendo isso ainda, que ela busque fazer esses encontros com o Senhor nos seus serviços domésticos, né, inclusive no meu Instagram, vira e mexe eu posto alguma reflexão que eu faço de encontros que eu tenho mesmo com Deus, fazendo, né, por exemplo, lavando uma roupa branca ali, né, e tirando a sujeira daquela roupa branca que dá um trabalho, né, as manchas, e aí eu vou lembrando o quanto que Deus tem trabalho para tirar as minhas manchas também, né, as minhas imperfeições, os meus pecados. Então é possível encontrar a Deus nessas coisas que muitas vezes são pequenas e sem valor. Deus está ali nos esperando, né, naqueles afazeres domésticos, naqueles trabalhos ali. Então é possível encontrar com Deus. Agora sim. Pois é, Maria Helena. Vamos lá. Vamos. Então, no fim de cada episódio, a gente faz algumas perguntinhas rápidas, assim, um ping-pong com os convidados. E a primeira pergunta é um versículo da Bíblia que você gosta, uma passagem que te toca. É o Magnífica. Me toca muito essa exaltação, né, de Nossa Senhora, esse louvor que Nossa Senhora dá a Deus ali. Lembrando que tudo vem dele, né, que ele é a razão de tudo. Né, que nós não temos mérito nenhum, né, que o mérito mesmo é todo dele, e tudo que eu tenho de bom, que vocês possam ter visto aí, né, foi ele mesmo quem fez em mim, né, maravilhas, como fez na vida dela também. O que você falaria para quem não conhece a profundidade da fé e não ama a igreja da qual nasceu? Porque você viveu essa experiência e a gente precisa ter até paciência para com as pessoas. O que você falaria? Que ninguém ama aquilo que não conhece, né? Então é preciso conhecer para amar, né? E quanto mais a gente conhece, mais a gente ama e mais a gente deseja conhecer. Então busque, nunca é tarde, né? Para buscar esse conhecimento. Nossa, uma alegria, viu? Chegamos ao fim, né? Nossa, como a gente aprende também aqui, né, Padre? A conversa vai voando para lados que às vezes a gente nem planejou. E a gente nem sente, né? Uma hora e realmente, assim, a sua história de vida, ela pode inspirar outras mulheres, eu acredito, principalmente, tanto pela história dos filhos, mas principalmente também por essa beleza que a gente tem que levar para nossa casa, para o nosso marido. A feminilidade, ela precisa permanecer no mundo. E se a gente se esquece disso, né, a gente mesmo se rende a, sei lá, passar um dia sem cuidar das coisas da nossa casa, com amor, sem reclamar, da gente mesmo, de acordar e querer ficar bonita pro mundo, pro nosso marido, pra gente mesma.
Então, que a gente use dessa nossa conversa para ativar um gatilho, assim, mulher, você tem valor, você é especial, você Daria precisa outro podcast, mostrar isso né? pro mundo. Daria outro A podcast. gente já estamos abrindo outro, mas Exatamente. Então, episódio 7 finalizado. Amanda, muito obrigada pela sua presença, aprendemos muito. E todos os outros episódios você encontra no YouTube, no Spotify. nas redes sociais, e você pode encontrar cursos, formação da sua fé, comunidadePioPelicano.com.br. E se você quer encontrar a Amanda lá no Instagram para realmente te aprofundar nessa questão da feminilidade, conhecer a loja dela, é só seguir o Amanda F Perpétuo. E se você quer encontrar a Maria Helena, MB Band. MH Band. MH Band. MH de Maria Helena. Eu não sei nem o meu. O seu é PE Alexandre Fernandes, não é padre. Eu acho que até o episódio 10 eu vou aprender o meu Instagram. Sim, mas pode deixar que eu te corrijo, fica tranquilo. Incrível quanto esse, então continue acompanhando o podcast Pio Pelicano. Nos vemos semana que vem. Bênção. E a bênção, pela intercessão de Santa Zélia e São Luís, que desça sobre todos vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até semana que vem.